Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês nessa semana que se inicia. Que Deus derrame as bênçãos sobre todos vocês que nos veem pelo YouTube, pelo Facebook e pelo WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus. Seja você também um evangelizador. Seja você sal e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37. E ele nos fala: naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Então ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhes disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Eles arrancaram de tudo, espancaram-no e foram embora, deixando quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar e viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata, entregou aos donos da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos refletir o evangelho de hoje. Nós vemos que o mestre da lei queria pôr Jesus em prova. Ele não queria aprender, ele não queria vivenciar aquilo no seu coração, as palavras que o Cristo, o mestre, poderia lhe ensinar. E ele chama muito respeitosamente o Cristo de mestre. E lhe pergunta, mas na verdade ele queria apenas colocar Cristo em dificuldade, em situação difícil. E ele pergunta ao Cristo o que deve fazer para receber a herança da vida eterna. Então, Jesus lhe perguntando o que é que diz a lei, o que é que diz a palavra de Deus. E ele fala que é amar a Deus todo o coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, toda a inteligência e o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus reconhece que é aquilo ali mesmo, que se ele fizer tudo aquilo, ele viverá a vida eterna. E ele, não se contentando com isso, com a resposta que o Cristo lhe dá, quer questionar mais o Jesus, quer pôr Jesus mais em dificuldade e pergunta para o Cristo quem é o próximo. Então Jesus lhes conta a parábola do bom samaritano. O samaritano, nós sabemos, meus irmãos, que era um povo pagão, era um povo que não acreditava no Deus, ele vivia e adorava outras coisas. E Jesus conta que um homem vinha de Jerusalém para Jericó e foi assaltado. Bateram, quase o matam. E roubaram tudo e deixaram ele pela beira do caminho. Eis que vem um sacerdote, um judeu, está ali, vê aquele homem, mas faz de conta que não é ninguém. Vai pelo outro lado e segue o seu caminho. Vem um levita, que é a pessoa que era responsável por conhecer as leis de Deus, a palavra de Deus, faz a mesma coisa. E eis que vem aquele samaritano, um pagão.
Mas quando vê aquele homem caído na beira da estrada, doente, sofrendo, quase à beira da morte, cuida dele, cuida das suas feridas e o leva para uma pensão e lhe paga para que ele fosse bem cuidado ali. Então Jesus pergunta: quem, na tua opinião, dos três, foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? E eles responderam: aquele que usou de misericórdia com ele. E Jesus mais uma vez lhe diz: vai e faz a mesma coisa. Meus irmãos, não adianta nós estarmos dentro da igreja, nós vivermos a igreja igual Jesus relata nessa parábola do bom samaritano, e nós não agirmos com amor, com bondade e com misericórdia, meu irmão, o nosso irmão. Porque se amar a Deus e rejeitar o teu irmão, você não ama a Deus. O amor de Deus se reflete no teu irmão, naquilo que você faz de bom para o teu irmão. E nós, muitas vezes, nós estamos dentro da igreja e nós estamos rejeitando o nosso irmão. Aquele irmão que está nas periferias, aquele irmão marginalizado, aquele irmão que muitas vezes está caído nas calçadas das ruas. E nós passamos para o outro lado, ou viramos a nossa cara de lado e não enxergamos esse nosso irmão que está do nosso lado. E Deus se entristece com a nossa atitude. Será que nós fazemos isso e estamos fazendo aquilo que Cristo espera de nós? Que nós hajamos com bondade e com misericórdia, que nós hajamos com amor, assim como nós dizemos que amamos a Deus? Se nós amamos a Deus, nós temos que amar, porque esse amor é gratuito. Nós recebemos de graça esse amor de Deus, e de graça devemos dar ao nosso irmão. O amor de Deus se reflete no amor que nós temos com o nosso irmão. Portanto, meus irmãos, acolhamos esses nossos irmãos que sofrem às margens da sociedade, que nós não temos coragem de visitar certos bairros por causa para a gente não ver essa pobreza. Muitas vezes achamos aquelas coisas que acontecem em outros estados, em outros países, aquele sofrimento, muitas vezes nos condoemos pelas redes sociais, mas aquele nosso irmão que está próximo, bem próximo na nossa cidade, no nosso bairro, nas nossas calçadas, nas nossas ruas, nós os ignoramos. Portanto, meus irmãos, para que alcancemos a vida eterna, a nossa salvação, nós devemos agir com amor e bondade e misericórdia para com os nossos irmãos. Exercitamos esse amor que Deus nos deu de graça. Amemos com todo o nosso coração esses nossos irmãos que são rejeitados, excluídos. Que a paz e o amor de Cristo esteja presente em sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.